O Botafogo estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Ipiranga. A gente vai falar aqui sobre o provável time do Botafogo, né? O que a gente pode esperar também desse confronto contra o Ipiranga no primeiro jogo, na verdade, de ida, lá em Erechim. E a gente também vai falar sobre as novas contratações do Botafogo, os dois garotos, né, contratados pelo Botafogo, o paraguaio Matias Segovia e também o Diego Hernandes. Mas quem vai falar sobre eles vai ser o meu querido amigo Bruno Garcês, do Sudaca, tá? E eu vou falar um pouquinho também sobre essa polêmica dos ingressos, né? Do preço dos ingressos do Botafogo, mas é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, torcedores de outros clubes também, sejam bem-vindos. Eu sou Társilo Delfim, mais conhecido como Caboclo, aqui na Rádio Botafogo. E a gente vai bater um papo aqui agora sobre essas alguns minutos, aquele papo de sempre, né? Sobre alguns minutinhos de RB aqui para vocês, para a gente falar sobre essa estreia do Botafogo contra o Ipiranga lá em Erechim. A gente vai falar também sobre essas contratações aí do Botafogo, as recentes, né? Mas principalmente os dois jogadores sul-americanos que chegaram até o Botafogo nesse momento, e obviamente que eu vou trazer uma opinião muito bem embasada, né, sobre eles. Eu também quero falar um pouco sobre a estreia, o preço dos ingressos que o Botafogo colocou para a estreia no Campeonato Brasileiro. Gente, realmente é desanimador, mas vamos lá, vamos uma coisa de cada vez, tá? Porém, antes de eu começar a falar sobre tudo, eu vou pedir para você aí deixar seu like, né? Se você está chegando aqui, já sabe como funciona, deixa seu like aí, porque isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo aqui é muito bom e acaba distribuído para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Essa quantidade cada vez maior de pessoas acabam chegando aqui na Rádio Botafogo, conhecendo o canal, não são inscritos ainda e acabam se inscrevendo também na Rádio Botafogo. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, não está inscrito ainda, se inscreva na Rádio Botafogo, nos ajude a crescer e a chegar logo aos 47 mil inscritos, né? A gente já está a caminho dos 47 mil, mas a gente quer chegar aos 50 mil e depois a gente vai para muito mais do que isso. Você também pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$ 5. Dá uma olhada aí na aba de membros da Rádio Botafogo e escolha um plano que melhor se encaixe no seu bolso e você também ajuda demais na manutenção do nosso canal, beleza? Olha só, o Botafogo está contratando, o Botafogo contratou, inclusive o garoto já até teve aqui, né, no Rio de Janeiro, esteve assistindo o jogo do Botafogo lá em Volta Redonda, na vitória do Botafogo sobre o Audax, na final da Taça Rio. Eu estou falando de Diego Hernandes, né, o uruguaio, e estou falando também de Matias Segovia, que já está treinando, né, já está incorporado, né, ao elenco principal. Lembrando que o Diego Hernandes, ele veio, fez os exames médicos, assina com o Botafogo, porém ele retorna, né, ao país dele, ao Uruguai, que ele ainda vai jogar pelo Montevideo Wanderers, até o final do torneio, até o final do Campeonato Uruguaio, e depois em maio ele se libera, vem para o Brasil, naquela mesma coisa que aconteceu com o Marçal, vocês vão lembrar bem como aconteceu com o Marçal no ano passado, ficou de maio até junho, julho, mais ou menos, treinando com o Botafogo. Na abertura da segunda janela, Marçal estreia pelo Botafogo, beleza? Mas quem vai falar sobre esses dois jogadores sul-americanos é o meu querido amigo Bruno Garcês, do canal Sudaca. É com você, Brunão. Amigos da Rádio Botafogo, aqui é Bruno Garcês. Vamos falar um pouquinho sobre Matias Segovia e o nosso querido Diego El Zurdo Hernández, tá bom? Então, amigo, quem são esses gringos que estão chegando aqui no Botafogo? Mais gringos chegando, né? Mas vamos falar um por vez, né? Para deixar bem claro aqui. Começamos com Matias Segovia, El Mati, é o jovem meia paraguaio que destacou nesse Sul-Americano Sub-20, que chamou minha atenção, inclusive está nos meus vídeos de destaque do Sul-Americano Sub-20. É um jogador que me chamou muita atenção, como ele é rápido, como ele é liso, habilidoso. Isso a América do Sul sempre tem grandes jogadores que destacam assim. E o futebol paraguaio tem criado boas figuras com esse estilo de jogo, né? Mas o que impressionou no Segovia não é só essa habilidade, né, e essa velocidade que ele utiliza, né? Carrega muito bem a bola, né? Pensamento rápido, raciocínio rápido, né? E principalmente a leitura de jogo, né? Como ele tem inteligência até para dar uma visão de jogo, olha, esse lado esquerdo está muito povoado, vou jogar pelo lado direito, então consegue ter leituras do jogo diferentes. Eu gostei muito do que eu vi no Sul-Americano e como tem chamado a atenção no Guarani também.
Eu não acho que é um jogador pronto, né? Não acho que chegar aqui para ser titular do Botafogo. Acho que é questão de adaptação, tem que ganhar um porte físico mais, né, mais forte, né? Porque é muito franzino, é magro, é rápido. Se ganhar muito corpo, pode perder uma das características que o chamar a atenção, né? Mas ele tem que aguentar mais o embate, né? Porque cansei de ver Matias Segovia apanhando nesse Sul-Americano e também no Campeonato Paraguaio, né? Um jogador diferente, um jogador que chama a atenção de muitos, e eu gosto como o Guarani, como o Rodrigo Lopes conseguiu montar um time rápido nas transições, e Matias Segovia acabou se tornando titular desse time, né? Um bom jogador. Né? Então, um jogador que chega para ser modelado. Acho que pode melhorar também na finalização, não é um jogador pronto nesse quesito, né? Então ele pode melhorar, evoluir bastante nos chutes a gol, né? Então são quesitos que ele pode melhorar durante aqui a sua passagem aqui no futebol brasileiro, mas é uma grande aposta, né, do Botafogo, um jogador para o futuro, tá? Aí tem que ter paciência, né? Quem sabe ele começa já a entrar em alguns jogos e começa a ganhar cancha e minutagem. O segundo jogador é o nosso querido Diego Hernández, ou El Zurdo Hernández, como é conhecido, um jogador muito habilidoso, tem uma canhota famosa, né, por isso que tem esse apelido de surdo, que é um canhotinho muito habilidoso, joga muito pelos qualquer lado do campo, ele joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo e também centralizado, né? Já é um destaque no futebol uruguaio, assim, é um jogador muito habilidoso, que jogava pelos lados do campo, isso já chamava atenção lá no Montevideo Wanderers no ano passado, né? Só que com esse novo trabalho de Chapita Blanco, né, um jogador experiente, já foi goleador do Montevideo Wanderers, um dos maiores goleadores do futebol uruguaio, né? Chapita Blanco deu uma liberdade maior e um protagonismo maior para El Zurdo Hernández, né? Um jogador que começou a ter mais espaço, então ele tinha liberdade para jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Lógico, o funcionamento do time ajuda muito nisso. Você tinha atacantes rápidos, que é o Cássio Ferreira, o próprio Léo Paes, que teve passagem aqui no futebol brasileiro, no Cruzeiro, ele tem essa liberdade de mudar para outro canto, jogar pelos outros lados. Isso favorece, ajuda demais para que Surdo Hernandes se destacasse. Está batendo mais pênalti nessa temporada, está fazendo mais gols, mas principalmente ganhando confiança e personalidade forte, né, para chamar o jogo para si, né, às vezes buscar o jogo mais aqui pelos lados do campo, com as linhas recuadas, ele consegue fazer isso, tem um bom passe, né? Não é um de passe rápido, ele gosta de dominar a bola e aí sim ele vê o jogo e conseguir dar um passe mais certeiro, não é um que chega de passe de primeira, não é muito essa onda. É um jogador que conduz melhor a bola, né? Ele é muito mais pronto ele está muito mais pronto para jogar nesse time do Botafogo hoje do que o Matias Segovia, né? Está mais preparado, é baixinho, né? É habilidoso, rápido, bom nas gambetas, como falamos no Uruguai, né? Só que ele é forte, ele aguenta o tranco. Então ele consegue, se tiver um embate forte com o lateral, ele consegue sair, às vezes, até com a força física, né? Então é baixinho, mas se vira bem nos 30 quando tem uma marcação mais forte. Então, é um jogador interessantíssimo que eu acho que está voando em 2023. Eu imaginava que realmente tivesse um radar de um futebol da MLS, ou futebol brasileiro, porque é difícil você ver um garoto desse se destacando, ganhando personalidade e ficar lá no Uruguai fica bem complicado. Então, eu acho que ele, Surdo Hernandes, sim, os duas são boas contratações, mas eu falo que o Surdo Hernandes é um jogador para agora, né? E o Matias Segovia é um jogador para o futuro. Mas eu acho que os dois são bons jogadores lisos, rápidos, habilidosos. Eu acho que isso que vem só acrescentar aqui ao time ao Botafogo. Tá bom, gente? Tá aí, tá a opinião aí do meu querido amigo Bruno Garcês, do Sudaca Brasil. Se você também não está inscrito lá no Sudaca Brasil, se inscreva lá. O Bruno Garcês é um dos caras que mais entende, uma das pessoas que mais entendem de futebol sul-americano que você vai encontrar por aí. Ele, Eugênio Leal, que esteve aqui com a gente na Rádio Botafogo também, o próprio Josa Novales, são 3 pessoas assim que entendem muito sobre futebol sul-americano. Então, quando esses caras param para falar, eu paro para ouvir, porque eu sei que vai vir coisa boa e eu sei que a informação aí é garantida, tá? Olha só, o Botafogo vai
coloca aí nos comentários também, eu quero saber sua opinião sobre essas 2 contratações. Matias Segovia, que inclusive pode até viajar com o Botafogo, talvez até viaje, esteja entre os relacionados para o jogo contra o Ipiranga, pode ser que seja relacionado no final de semana também contra o São Paulo. Vamos ver, né, vamos ver o que esse garoto pode aprontar. Vocês viram na opinião do Bruno Garcês, é bem franzino e é mesmo, todo mundo viu isso. Vai precisar ganhar muito corpo, mas o garoto realmente é muito talentoso. Quero saber a sua opinião sobre a contratação desses 2 jogadores, coloque aí nos comentários para mim. O Botafogo enfrenta o Ipiranga pelo jogo de ida, na verdade, da Copa do Brasil, pelo confronto já do confronto mata-mata, né, Botafogo e Ipiranga nas oitavas de final. E muita gente, né, inclusive meu querido amigo Depp tá desesperado, ele que já deve estar lá em Erechim nessa hora, né, porque ele estava viajando, na hora que eu estava gravando o vídeo aqui ele estava viajando, ele estava desesperado para enfrentar o Ipiranga. E eu quero saber de você, né, se você está com medo de enfrentar o Ipiranga, se você está preocupado com esse jogo. O Ipiranga fez uma campanha muito interessante, muito bacana, chegando inclusive até as semifinais do Campeonato Gaúcho, venceu inclusive no jogo em casa, venceu o Grêmio, né, por 2-1 de virada, inclusive, um jogo bastante interessante. Mas eu vou confessar para vocês uma coisa aqui que não é muito comum, eu ser tão assim otimista, né, como eu vou parecer ser agora, tá? Eu acho que o Botafogo vai vencer o Ipiranga e vai vencer, inclusive, até de forma mais tranquila. E eu não digo isso porque o Botafogo hoje me dá tranquilidade, eu não digo isso porque o Botafogo tem uma excelente equipe, porque o time está azeitadinho, porque o Luiz Castro está fazendo excelente trabalho. Não, muito pelo contrário, todo mundo sabe aí a nhaca que o Botafogo está passando. Mas, gente, eu vou, assim, os clubes regionais, né, digamos assim, os clubes que disputam os campeonatos estaduais, e a gente tem um Volta Redonda como exemplo, que foi semifinalista do Campeonato Carioca. Quando termina os estaduais, esses clubes começam, na verdade, a sofrer os ataques, entre aspas, no bom sentido, obviamente, das equipes de maior poder aquisitivo no país. Né? O próprio Volta Redonda perdeu o Lelê para o Fluminense, né? E perdeu também o Ponta lá, que era um bom jogador, um meia, né? Que é um excelente jogador. O Fluminense leva talvez o melhor jogador do Volta Redonda, né, que é o Lelê, que foi artilheiro do campeonato, inclusive. Eu não sei agora se o Cano chegou a igualar com ele, mas o Lelê fez gol de tudo quanto foi jeito. Aliás, eu gostaria de ter visto o Lelê no Botafogo, né, como, sei lá, como alternativa justamente ao próprio Tiquinho. Mas é interessante a gente salientar aqui que os clubes de menor investimento começam a perder os seus jogadores para outros clubes no Brasil, principalmente nem de maior investimento, até clubes da Série C conseguem tirar jogadores desses clubes menores dos campeonatos estaduais. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Ipiranga perdeu, depois do campeonato estadual, perdeu o lateral direito Gedeilson, que foi para o ABC, né, que vai disputar a Série B, perdeu o meia Mateuzinho para o Vitória, né, da Bahia, que, né, todo mundo sabe a situação do Vitória, a situação econômica do Vitória, financeira do Vitória, muito ruim, mas vai disputar algo melhor do que o Ipiranga. E perdeu também o lateral esquerdo, Patrick Calmon, que vem para o Cuiabá, né, que vai disputar a Série A. Ou seja, dos jogadores, inclusive o Gedeilson, né, o próprio Mateuzinho, era destaque no time do Ipiranga, e o Patrick Calmon, são 3 jogadores que, ao saírem, né, desfalcam demais a equipe do Sul, a equipe de Erechim, né? Tudo bem, eles estavam invictos no estádio deles lá, eram 5 vitórias e 1 empate, se não me engano, mas eles realizaram recentemente um amistoso contra a Chapecoense lá, e perderam de 1-0, para vocês terem uma ideia. A Chapecoense ainda perdeu um pênalti. Então, assim, eh, eu sei que é muito difícil a gente olhar para o Botafogo nesse momento, nesse atual momento, e ter algum sopro de esperança. E eu sei que tem aquelas coisas, né, da gente olhar para a Copa do Brasil e achar que a Copa do Brasil odeia o Botafogo, que a gente tem que temer mesmo justamente as derrotas por Aparecidense da vida, né, essas derrotas para o ABC de Natal, que o Botafogo também já foi eliminado para o ABC, o Vasco foi eliminado para o ABC, a equipe da ABC, que é muito boa, diga-se de passagem, joga muita bola, essa equipe do ABC, que eliminou o Vasco em pleno São Januário. E a gente fica preocupado, né? Pô, essa coisa, o Botafogo vai cair. Eu vou ser muito sincero e vou contra a corrente nesse caso. Eu estou confiante que o Botafogo vai encaminhar a sua classificação, inclusive no jogo de ida. Acho que o Botafogo vence o Ipiranga no jogo
de ida e praticamente encaminha a sua classificação. E aí, só para a gente fazer um exercício aqui, eu quero que você coloque aí nos seus comentários também qual é a provável escalação que o Botafogo deve entrar em campo contra o Ipiranga. Na minha opinião, o Luiz Castro deve mexer muito pouco na equipe que enfrentou, inclusive, o próprio Magajanes lá no Chile, né? Infelizmente, porque eu mexeria nessa equipe. Eu acho que ele deve entrar com o PR, ele deve entrar com o Di Plácido na lateral direita. O Rafael, embora tenha feito uma partida regular, nota 5,5, né? Na minha opinião, contra o Audax na final. Ofensivamente até foi bem, mas defensivamente continua com os mesmos problemas, afoito, errando a cobertura, não prestando atenção nos jogadores que estão entrando pelas costas. Então, assim, tem muita coisa para arrumar ainda. Não que o de Plácido seja muito melhor. De Plácido a gente viu também que é um jogador muito, muito regular, né? Mas entre os dois, acho que o Luiz Castro deva optar pelo de Plácido. Adrielson e Cuesta. Aliás, uma coisa aqui sobre o Adrielson, tá? A falha grotesca foi do Tietê contra o Magajanes, que ocasionou o segundo gol, o gol de empate do Magajanes, sim, foi. Mas o Adrielson tinha a bola de frente para o campo, ele viu a marcação chegando e assim mesmo colocou a bola no fogo para o Tietê. Adrielson é tão culpado quanto o Tietê na palhaçada, naquela entrega daquele segundo gol, gol de empate do Magajanes, na minha opinião, e ninguém está falando do Adrielson, que aliás, até o momento, em 2023, ainda não conseguiu voltar nem sequer a 70% do nível que ele jogou em 2022 pelo Botafogo. Vem muito mal o zagueiro e eu sei que tem questões extracampo que afetaram muito realmente a cabeça do jogador e o desempenho do jogador, mas é hora do Adrielson voltar a jogar aquele futebol que ele demonstrou em 2022. Cuesta também acho que o Cuesta não, até agora tenha feito talvez uma boa partida pelo Botafogo, que foi a vitória contra o Volta Redonda 2-1 lá em Volta Redonda. Naquela partida ele jogou tudo, mas o Cuesta vem jogando muito mal, com um aproveitamento muito ruim, bolas longas, cruzamentos, né? Embora tenha feito gols de cabeça, mas a saída de bola do Botafogo, inclusive com o próprio Segovia, o Luiz Segovia, né? Melhorou, na minha opinião, contra o Audax, melhorou bastante. O Botafogo ganhou muito mais agilidade para sair. Acredito que Adrielson e Cuesta têm feito uma saída de bola muito lenta, Tietê também, inclusive. A gente precisa que esse trio melhore muito, porque o jogo do Botafogo depende demais da saída de bola desses jogadores. Ele deve, obviamente, manter o Marçal na esquerda. Acho que ele vai manter o Tietê, né, ali como o primeiro volante. Se ele não mantiver o Tietê, é bem provável que ele jogue com o Danilo Barbosa também, mas não acho que ele vai mexer nisso aí. Agora, se ele entrar com o Gabriel Pires, ele simplesmente está passando um atestado de que ele quer mesmo ser derrubado como técnico do Botafogo, que ele não quer continuar como técnico do Botafogo. O Gabriel Pires não pode nem sequer, não deveria nem sequer ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Ipiranga, na minha opinião. Opinião, tá? No jogo, eu estou gravando na terça, tá? Se você estiver vendo o vídeo na quarta, ele não, na minha opinião, Gabriel Pires não poderia nem sequer ser relacionado para esse jogo. Portanto, acho que ele deveria entrar com Marlon Freitas ou com Lucas Fernandes. Na minha opinião, Lucas Fernandes. Não é jogo para você ficar tão preocupado assim, que tem que ter aquela marcação, aquela pegada no meio. Tem que ter pegada no meio, todo mundo tem que marcar. O Botafogo fazia isso com os mesmos jogadores no ano passado, tem que voltar a fazer, tá? Só que eu acho, né, que por ter entrado, né, no jogo contra o Audax com o Lucas Fernandes, acredito eu que ele deva entrar com o Marlon Freitas ou talvez também com o Danilo Barbosa. A ver, né? Por favor, só não me entre com o Gabriel Pires. Por favor, não me entre com o Gabriel Pires. E Eduardo no comando desse meio de campo um pouco mais adiantado, né? Acredito que o Eduardo volte ao jogo também. Não seria uma surpresa, né, se o Vitor Sá deve ser mantido na esquerda ao invés do Luiz Henrique. Eu acho que isso é uma tremenda bobagem, um tremendo erro. O jogo do Marçal melhora muito quando o Luiz Henrique está em campo. Então, acho que ele deveria manter o Luiz Henrique, embora, né, na cabeça do Luiz Castro, o titular é o Vitor Sá, porque o Vitor Sá ajuda na marcação, tal, mas o Vitor Sá é um cemitério de jogadas. Simplesmente a maioria das jogadas ofensivas do Botafogo pelo lado esquerdo morrem nos pés do Vitor Sá. Luiz Henrique deveria ser titular desse time. Do outro lado, Gustavo Sauer, que fez uma partidaça contra o Audax, recuperando a sua confiança, já fez 4 gols esse ano pelo Botafogo.
vai ganhar concorrência, obviamente, do Júnior Santos, que é um jogador que tem toda a simpatia, toda a preferência também da comissão técnica do Botafogo. Então, eu vou deixar a ponta direita em aberto. Pelas últimas atuações, apostaria em Gustavo Sauer. Aliás, quero que o Gustavo Sauer continue ganhando chances e recobrando a confiança, porque ele tem sido um dos melhores jogadores do Botafogo em campo, tá? Mas também não seria uma surpresa o Júnior Santos fazer sua reestreia pelo Botafogo contra o Ipiranga. Pode ser começando o jogo, até mesmo reestreando vindo do banco. E Tiquinho, né, obviamente, no comando do ataque do Botafogo como titular. Acredito que esse deve ser os 11 iniciais do técnico Luiz Castro. Coloca a sua opinião aí, quero saber o que você pensa sobre isso. Opinião rápida sobre o preço dos ingressos que o Botafogo colocou para a estreia contra o São Paulo no sábado no estádio Newton Santos. Vocês estão pensando que a torcida do Botafogo é o quê? É isso que eu falo para vocês, o que dá a gente ter amadores, né, na gestão do clube. É isso que dá você ter o Lúcio Flávio da gestão tomando decisões importantes como essa, né, à frente do Botafogo. Eu estou me referindo ao Tário Arruda. Para você aí, torcedor das torcidas organizadas, membros das torcidas organizadas que organizaram um justíssimo protesto e decidiram não entrar no estádio contra o São Paulo por causa do abuso dos preços que estão sendo cobrados da torcida do Botafogo, que vocês saibam direcionar, canalizar o protesto para a pessoa que precisa receber todo o protesto de vocês. O responsável por isso é a pessoa que hoje responde pela diretoria executiva do Botafogo, o senhor Tairo Arruda, e senhor John Textor também. Esses caras são os responsáveis por esse absurdo, por esse descalabro que é o valor dos ingressos e também a bizarrice que se tornou o plano de sócio-torcedor do Botafogo. Apenas um plano de sócio-torcedor, de todos eles, o Alvinegro, do qual eu sou sócio, faz algum sentido e assim mesmo ele está limitado a 7.000 pessoas. Então, para você que vai protestar, né, pelo valor dos ingressos, vocês precisam saber de quem cobrar. Não é cobrar de um Botafogo genérico, né? Estamos protestando contra o Botafogo. O Botafogo é uma abstração. Vocês precisam protestar contra a pessoa certa, tá? Quem participou da elaboração desse plano, quem deu o aval para a elaboração desse plano, quem mostrou a elaboração desse plano para o dono do clube, John Textor, e ele finalmente aprovou, foi o senhor Tairo Arruda. Então, todo protesto pacífico, diga-se de passagem, pacífico, precisa ser direcionado para a pessoa do Tairo Arruda e também para a equipe de marketing do Botafogo, que elaborou uma das coisas mais absurdas, um dos bois com abóboras mais bizarros que a gente já viu nos últimos tempos, fazendo com que a torcida finalmente se divorcie do clube no momento conturbado que o clube está vivendo. A mensagem que o Botafogo dá para o seu torcedor é aquela da faca no pescoço, porque isso é um padrão dessa diretoria, é um padrão das pessoas que estão à frente do Botafogo. Bota a faca no pescoço da Ferdi, perde, bota a faca no pescoço da CBF, perde, bota a faca no pescoço de todo mundo e perde. Vai botar a faca no pescoço da torcida do Botafogo, a única que poderia estar ao lado do clube agora, e vocês decidem, né, partir para o litígio com a torcida do Botafogo, vocês vão perder, porque a torcida do Botafogo esteve aqui, sempre estará ao lado do clube, porque ela é a única razão para que o Botafogo exista, tá? Para quem não entendeu a brincadeira ainda, R$ 200 na leste inferior equivale a mais ou menos $40, ou seja, para vocês aí que não entendem por que vocês pagam tão caro na bomba de gasolina quando vocês vão abastecer o carro de vocês, é por causa de uma política bizarra de PPI, né, que só, né, privilegia os acionistas da Petrobras. Eles cobram no Brasil o preço da gasolina, né, comercializado, o preço do petróleo comercializado lá fora, né, por uma gasolina que você extrai aqui no Brasil. Basicamente é isso que eles vão cobrar de vocês. Estão cobrando o preço dolarizado do ingresso, sendo que não existe nenhum custo internacional para isso. Simplesmente o nosso dono decidiu ganhar em dólar sobre o Botafogo. Basicamente é isso. Então, protesto mais do que legítimo das torcidas organizadas do Botafogo. O nome a ser direcionado ao protesto de vocês, Tairo Arruda, tá? Tairo Arruda é o responsável por isso aí, e depois que vocês protestarem contra Tairo Arruda, John Textor é a próxima pessoa. Aprenda o seguinte, você só resolve o problema quando você vai na causa. A consequência, na verdade, você só enxuga gelo. Vá na causa,
tá? Para terminar, deixa seus comentários aí que eu quero saber. Para terminar, eu quero saudar a minha querida, gloriosa, centenária Portela, um dos grandes amores que eu tenho na minha vida, comemorando 100 anos de existência, a mãe de todas, no dia 11 de abril de 2023. Parabéns, Portela. Parabéns, Portela. Eu vou ficando por aqui. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo, deixa seu like, considere tornar-se membro também aqui. Um grande abraço, tchau.